Vamos lá, galera, porque ontem um homem lá dos Estados Unidos, ele realmente chutou o balde, né? Ele deu uma coletiva de imprensa, né? Ele resolveu falar para a nação algumas coisinhas que ele já vinha comentado anteriormente sobre o que ele achava do que tinha acontecido nas eleições americanas, e todo mundo viu, pô. Todo mundo viu, tem vídeo, tem documentário, tem a zorra toda aí do que aconteceu nas eleições que Trump perdeu, aquele roubo descarado da esquerda, né? A esquerda só sabe ganhar assim, roubando. Então, ele ontem resolveu, agora que ele voltou poderoso, ele ontem resolveu chutar o balde. Ele falou bastante sobre a China, ele falou bastante sobre o próprio país, né, os Estados Unidos, ele falou também sobre a Venezuela e a Smartmatic. Para quem não sabe, a Smartmatic foi a empresa venezuelana que introduziu as urnas eletrônicas no Brasil. Vá vendo, vá vendo. Essa mesma empresa é acusada pelo Donald Trump de fraudar as eleições nos Estados Unidos. Ela foi monitorada pelo FBI durante anos e anos. E os caras chegaram a essa conclusão. Eu nem preciso dizer para vocês que Maduro está preso, né? Que Apoio Carvajal está preso também. E que eles sabem muito sobre essas fraudes na Venezuela. E, quem sabe, até possa implicar algum brasileiro, né, nisso aí, não sei, né? Estou só elocubrando. A gente fica aqui na expectativa do que pode acontecer na delação do El Poio, que está super encaminhada lá nos Estados Unidos. A do Maduro ainda não, né? Maduro está lá. A última foto que eu vi de Maduro estava magrinho. Magrinho. Comunista, quando não está no poder, né? Quando não tem mais o poder, ele emagrece, né? Não tem fazão, não tem filé, a população comendo cachorro, mas ele se dando bem, né? Sempre foi assim. Mas, enfim, existe uma expectativa aí da delação do Maduro, nada de concreto até o momento, mas a expectativa existe, porque, bom, primeiro que eu acho difícil o Maduro sair da cadeia. Eu acho difícil o Maduro sair da cadeia, mas vai saber, né? E se o cara entrega algumas coisas preciosas para os Estados Unidos e os americanos dizem, beleza, vamos fazer essa troca. Você me entrega isso e eu reduzo a sua pena. Você fica lá 30 anos na cadeia, 20 anos na cadeia. Para Maduro é lucro. Lucro. Ele pode morrer na prisão. Inclusive, 4 das acusações dele, em alguns estados, é pena de morte. Em alguns estados. Ele está sendo julgado lá em Nova York, né? Não sei se lá tem ou não tem. Acho que não. Mas a vida dele não está fácil, não. De qualquer jeito, olha aqui essa matéria do Estadão. Trump volta a questionar eleições de 2020 durante pronunciamento em rede nacional. Bom, em pronunciamento realizado nessa quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou suposta, eu adoro essa palavra, cara, só cai na boca de quem eles não gostam, né? Supostas fragilidades no sistema eleitoral americano e alegou que as eleições presidenciais do país em 2020, quando perdeu a disputa para o candidato Joe Biden, podem ter sido fraudadas ou roubadas. Foi os dois. Foi fraudada e foi roubada. Em sua fala, Trump também acusou a China de comprometer dados das eleições dos Estados Unidos, afirmando que estaria tornando públicas informações de inteligência sobre vulnerabilidades chocantes no sistema, intensificando assim alegações infundadas feitas há anos de que sua derrota em 2020 teria sido causada por fraude generalizada. Não foi não. Não foi não, Estadão. Estadão golpista. Não foi não. Ao longo de vários anos, começando durante o ciclo eleitoral de 2020, a República Popular da China realizou o que se acredita ser a maior violação de dados eleitorais da história, resultando na obtenção ilícita por parte da China de registros de 220 milhões de eleitores americanos, disse Trump em um pronunciamento transmitido em horário nobre pela televisão a partir da Casa Branca. Mais de 60 ações judiciais movidas por Trump e seus aliados não resultaram em nenhuma decisão que comprovasse fraude capazes de alterar o resultado da eleição de 2020. Da mesma forma, recontagens, auditorias e o próprio Departamento de Justiça
não encontraram evidências de irregularidades. A imprensa sempre passando pano, né? Bom, a imprensa americana havia adiantado que o discurso iria abordar temas envolvendo as eleições, indicando que o republicano poderia voltar a defender teorias conspiratórias sobre sua derrota para Joe Biden. É sempre assim. Para os democratas, Trump tenta ressuscitar falsas alegações de que eleições passadas foram roubadas para deslegitimar as eleições legislativas de meio de mandato de 2026, na quais o Partido Republicano do presidente enfrenta dificuldade. Trump vai usar um pronunciamento em horário nobre para alimentar alegações enganosas sobre nossas eleições, a fim de justificar uma interferência nas eleições de meio de mandato. Cabe a todos nós seguir os fatos e não aceitar seu fluxo constante de distrações e mentiras, escreveu o senador democrata esquerdista Mark Warner em publicação no X. Trump afirmou ainda que estaria divulgando documentos anteriormente classificados relacionados às eleições de 2020 e 2018 e disse que todos os americanos deveriam ter a garantia de que suas eleições são livres de fraudes e interferência. Infelizmente, o sistema que temos hoje está catastroficamente aquém desse padrão. Declarou ainda que os documentos tratam da capacidade de países adversários de alterar votos. No entanto, segundo o New York Times, o documento ao qual ele se refere diz que, embora esses países possam invadir eleições locais, não têm a capacidade de alterar os resultados. Bom, como assim? Eles têm a capacidade de entrar no sistema e não têm a capacidade de alterar? Por que eles não alterariam? Se eles têm a capacidade de invadir. Não faz o menor sentido. Você vai invadir para quê? Só para bisbilhotar? Não tem sentido, né? E outra, não acho que Trump iria dizer que tem documentação sem ter a documentação, né? Bom, nos Estados Unidos, cara, existem estados que você não precisa provar nada. Você diz lá, eu quero votar. Aí o cara diz, o cara não te pede nenhuma identificação, bicho. Nenhuma. Aí o cara vai lá e vota. Se ele quiser votar 40 vezes, ele vota. É contra isso também que Trump está lutando, né? Bom, Trump afirmou ainda que estaria... já falei isso aqui. No caso da China, o jornal americano também aponta que os documentos divulgados pela Casa Branca, embora com muitas partes censuradas, são mais cautelosos. Eles sugerem que há evidência de uma tentativa de influência pró-China e que o governo chinês desconfiava do presidente Trump. Mas essa visão era minoritária dentro das agências de inteligência e os oficiais de inteligência disseram ter apenas baixa ou média confiança nessas avaliações. Mas onde tem fumaça, tem fogo, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Antes do discurso, algumas das principais redes de televisão dos Estados Unidos mostraram-se relutantes em transmiti-lo. A ABC informou à AFP que não o exibiria. A NBC e a CNN também não. Segundo a imprensa, a CBS optou pela transmissão. O presidente fará um discurso importante à nação sobre a proteção da integridade das nossas eleições e incentivamos todos os americanos a que o vejam, disse a jornalista, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Bom, Trump defendeu nessa quinta a cassação das licenças de transmissão das emissoras que se recusaram a transmitir ao vivo seu discurso, insinuando sem provas que elas estão envolvidas em tentativas de manipular as eleições. Elas e outros veículos de mídia fazem parte de uma conspiração. Uma fraude como essa deveria resultar na revogação de suas licenças. Elas usam nossas frequências públicas, avaliadas em bilhões de dólares, sem pagar absolutamente nada. Não pagam nada, disse ele, citando nominalmente a ABC e a NBC. Pois é, eu não acho que Trump, como eu disse, ele vai dar esse mole, né, cara? O cara tem na mão a documentação. E se ele está falando isso, algum fundamento deve ter, né? Você acha que a China não tem interesse nenhum na eleição americana? Você acha que a China lava as mãos, podendo ela interferir? Ela tem dinheiro e ela tem meio tecnológico para fazer isso. Você acha que a China não fez? Não estou falando só da eleição americana, não, pô. Estou falando de qualquer lugar do mundo onde eles tenham interesses. E outra,
A China despesa bilhões e bilhões de dólares na imprensa americana. É claro que eles vão defender os chineses contra o próprio país, porque eles só querem saber de dinheiro, esses vagabundos esquerdistas, principalmente esses jornalistas lixos da velha mídia americana. Então, cara, não dá para confiar. Na velha mídia não dá para confiar. Não, certo? Bom, aí falando um pouco da Venezuela, olha isso aqui. O David Alandetti, no X, escreveu o seguinte: Trump acaba de revelar que a CIA vinha documentando há anos a capacidade do regime chavista de manipular eleições por meio de sistemas eletrônicos. O relatório classificado reúne planos atribuídos ao aparato de Chávez e Maduro para alterar resultados, substituir dados reais por números manipulados e fazê-lo sem deixar rastros detectáveis em uma auditoria convencional. Também aponta o envolvimento direto de órgãos de inteligência venezuelanos e seus vínculos com a tecnologia eleitoral. A conclusão política é devastadora. O regime do qual Delcy Rodrigues faz parte hoje não apenas perseguiu a oposição e controlou as instituições, mas desenvolveu ferramentas para condicionar o voto e se perpetuar no poder. Em algumas eleições, o chavismo pôde se impor por meio do controle institucional, do boicote opositor e da cooptação, sem necessidade de alterar massivamente os votos. Ou seja, tinham dois modos de ação, né? Uma é você pagar e comprar a pessoa, certo? É cooptar, ou pressionando economicamente, politicamente, pessoalmente, ou fraudando na cara dura. Aí eu vou botar aqui um trecho da fala do Trump, onde ele comenta sobre o sistema eletrônico, né? E você sabe que nos Estados Unidos também é usado. A urna eletrônica também é usada lá nos Estados Unidos. As descobertas são estonteantes. Hoje estou pedindo ao Diretório de Direção de Inteligência, ao Departamento de Estado, à CIA, para que investiguem por que essa informação crucial foi escondida, demitam os envolvidos no acobertamento e prestem, se apropriado, indiciamentos criminais contra os envolvidos. Eles estavam acobertando a interferência chinesa, mas isso foi só o começo. O terceiro grupo de documentos que iremos divulgar prova que por muitos anos mentiram para americanos por muitos anos sobre a eleição da nossa infraestrutura eleitoral, incluindo as urnas eletrônicas e os sistemas de contagem de cédulas. Todos quase desonestos, vulneráveis, facilmente comprometidos. E pessoas dentro do nosso governo sabiam disso. A inteligência anti-sigilosa vai ser divulgada. E outros relatórios também provarão que nosso governo sabe há muito tempo que essas máquinas estão extremamente expostas ao ataque. Uma avaliação mostra que houve o parecer de que adversários americanos, incluindo no mínimo Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, bem como grupos não estatais, tinham a capacidade de comprometer a infraestrutura eleitoral americana. Fecho aspas. Que declaração feita supostamente por patriotas do nosso país. O documento segue dizendo que, abro aspas, avaliamos que dados sobre a eleição, incluindo registro de eleitor, pesquisas e outros sites relacionados à eleição, são extremamente vulneráveis a serem explorados por adversários. Adversários poderiam usar acesso a esses sistemas para disruptar processos eleitorais dentro dos Estados Unidos da América. Hoje à noite estaremos divulgando todas essas descobertas, que vão desde janeiro de 2020 a junho de 2026. Essa é uma ameaça cibernética que vai para o coração de nossa democracia. Muitas pessoas questionaram se isso poderia ser possível, se seria possível eletronicamente manipular contagens de votos ou resultados eleitorais nessas terríveis máquinas. Hoje estamos divulgando documentos que mostram que a CIA obteve relatos de um plano específico para fazer um grande número a favor do corrupto regime de Maduro na Venezuela. E isso é exatamente o que aconteceu. Tentar digitalmente fraudar as eleições do próprio país. Em 2020 foi o que fizeram. Esse relatório inclui métodos detalhados sobre tentativas de alterar o total de votos de formas que não poderiam ser detectadas, mesmo com uma auditoria. Não importa o quão profunda fosse essa auditoria. Essa inteligência destaca porque nós precisamos tomar ação urgente para garantir que o nosso próprio sistema não possa jamais ser
comprometido. O quarto grupo de documentos vai revelar que mesmo quando evidências de fraude substanciais são detectadas, elas foram enterradas e foram acobertadas. Entre as revelações de hoje à noite estão arquivos do FBI que detalham evidência de fraude em uma operação de registros eleitorais em Michigan. Em 2020, a Polícia Estadual de Michigan invadiu uma organização democrata chamada Get Out the Vote em Muskegon e estavam tão preocupados com o que encontraram, estavam tão concentrados que não conseguiam acreditar. Eles contataram o FBI em Detroit. O documento fala que alguns mesários admitiram ao FBI que tinham assinado registros de eleitor em nome de outras pessoas, deram registros fraudulentos para pessoas que não existiam e receberam cartões de presente ligados ao número de registros que eles produziam. Em outras palavras, era pagar, jogar e fraudar. Os agentes trabalhando no caso do FBI acreditam que trapaça ocorreu. Ainda assim, o Departamento de Justiça sobre Joe Biden matou a investigação. Hoje, eu estou pedindo ao FBI, ao diretor, que garanta que isso seja plenamente investigado, que trabalhe com o Departamento de Justiça para executar persecução penal aos envolvidos por quaisquer crimes. E, por fim, para revelar o quão vulneráveis nossas eleições seguem sendo, estamos divulgando os resultados de uma investigação estonteante realizada pelo Departamento de Segurança Interna. De acordo com o Departamento de Segurança Interna e a sua revisão, as filas de eleitores estaduais e registros públicos mostram 278 mil não cidadãos que foram registrados para votar em eleições federais, desde que os estados democratas se recusaram a mostrar os seus registros. Não se sabe, o número deve ser muito mais alto que isso. Até mesmo essa análise limitada mostra que mais de 1/4 milhão de estrangeiros ilegalmente conseguiram se registrar para votar. Juntas, essas revelações mostram um sistema eleitoral tão quebrado e vulnerável que ninguém poderia defendê-lo. Ele não é defensável. Centenas de milhões de arquivos de eleitores americanos nas mãos de governos estrangeiros. Nossas máquinas e sistemas de contagem estão expostos a hackers e a manipulação e corrupção. A China e outros países têm tentado interferir em nossas eleições. A evidência de fraude foi acobertada. Centenas de milhares de não-cidadãos e gente morta estão listadas como ativas nos registros eleitorais. E ainda assim temos eleições sem comprovação do eleitor, sem prova de cidadania, e dezenas de milhões de cédulas que estão circulando a esmo no correio. Como exemplo dessa insanidade, a eleição recente da Califórnia para prefeito de Los Angeles e governador foi realizada no dia 2 de junho. Já faz tempo, hein? Mas só completou a contagem há alguns dias, em 10 de julho. Pense nisso, muito mais do que um mês. Demorou um mês para contar os votos. O que será que estavam fazendo? Isso é pior do que qualquer país de terceiro mundo. Não há país de terceiro mundo que tenha eleições tão ruins. Em um movimento raro, a ABC e a NBC ambas falaram que não iriam cobrir esse discurso. Eles sabiam qual era o tema, pelo fato de que não gostam do assunto, porque eles sabem o quão corrupto é o sistema e eles simplesmente não querem revelar. Eles sabem que a mídia é parte desse problema. Eles querem que a fraude continue? Querem proteger a extrema-esquerda? Não querem que o país seja bom? Essa é a verdade. Você não pode ter um bom país sem eleições livres e justas. Fraude desse patamar deveria significar uma revogação das suas licenças para transmitir como televisão. Eles utilizam as nossas ondas de bilhões de dólares. Não pagam nada. Tudo que nós queremos é honestidade na imprensa e eleições transparentes. Isso aí foi um trecho. Isso aí foi um trecho, né, daquilo que a gente já desconfiava, né, cara? Eleitor morto votando, estrangeiro votando, mesário que votou por gente que não apareceu. Isso tudo a gente já desconfiava. E não é só lá que a gente desconfia que isso aconteça, não, né? Imagine, galera. A gente está falando da maior democracia do mundo. Os caras que têm tecnologia para impedir isso e não fizeram, porque não quiseram. Os estados democratas, os estados esquerdistas não querem uma apuração. Só que o Donald Trump tem agora, né, aparentemente, ele tem toda a comprovação disso através do FBI, está pedindo providências ao Kash Patel, que é o diretor do FBI, né? Vamos ver como é que vai rolar. Aí o Samuel Puncher, o marceneiro do Metrópolis, diz: o relatório da CIA sobre fraude eleitoral na Venezuela. Em 2012, havia um suposto plano envolvendo o governo e a empresa Smartmatic para pré-programar máquinas de votação em cerca de 300 centros tradicionalmente pró-Chaves, visando garantir vitória por aproximadamente 1,5 milhão de votos.
Chaves teria parabenizado a equipe após vencer por 1,6 milhão de votos. Em setembro de 2020, foram relatados planos técnicos detalhados para manipular as eleições de dezembro de 2020, usando um segundo conjunto de máquinas virtuais, que replicariam resultados legítimos e depois substituiriam por dados manipulados, fazendo-os parecer originados de máquinas legítimas. Isso aí, galera, é o documento original, viu? Isso aqui é a averiguação da própria CIA. Certo? Então, meu filho, a pergunta é: se aconteceu na Venezuela com uma empresa venezuelana, essa mesma empresa exportou máquinas para o Brasil, a conclusão é com você. A conclusão é com você. Né? Não preciso nem dizer que Brasil... era o BBB, né? Brasil, Bangladesh e Butão. Um dos dois, eu não lembro se é Bangladesh ou Butão, já não tem mais urna de primeira geração. Só 2 países no mundo. O Brasil e um outro país, que eu não sei se é Bangladesh ou Butão. Só esses 2 países no mundo utilizam urnas de primeira geração. Vocês lembram na última eleição venezuelana, com Chaves no poder ainda? Qual foi o acordo que Biden fez com Maduro? Olha, bicho, vamos deixar você ficar aí no poder mais um pouquinho, mas você vai ter que trocar essas urnas antigas por uma urna de última geração. Pode ser eletrônica, mas tem que dar o papelzinho. Você tem que dar o papelzinho para a gente comprovar a eleição. Maduro, talvez sem opção, foi lá e fez isso. E foi exatamente isso que possibilitou o mundo inteiro não reconhecer as eleições de Maduro. E Lula, relutantemente, foi um dos últimos países a admitir que na Venezuela a eleição não correu bem. Porque graças ao papel, né, literalmente ao papel, você pôde comprovar que as urnas, que Maduro roubou as eleições na Venezuela. Simples assim. Agora, por que é que o Brasil insiste em ter urna de primeira geração, galera? Por que será, né? Por que será que o Brasil gasta dinheiro com tanta coisa, a nossa justiça eleitoral é inútil, é um paquiderme gigantesca, custa muito dinheiro, mas eles não querem mudar as urnas, né, bicho? Curioso, né? Pois é. Tudo isso, galera, pode ser mudado a partir dessa eleição, viu? Eu vejo, tem um brother aqui que todo dia bota aqui no chat, né? Eleições com voto contábil, etc e tal. E eu concordo, óbvio. Mas isso só vai começar a mudar com Flávio no poder e um Senado, no mínimo, comprometido com alguma espécie de mudança. Cara. Senão não vai, bicho. Senão não vai. Se deixar as mesmas pessoas que estão comandando o Brasil aí há 30 anos, não vai mudar. Então está na nossa mão, a nossa responsabilidade de não só eleger Flávio, mas também dar a ele capacidade de que ele possa governar. Como? A Câmara não vai ser, a gente não vai ter maioria na Câmara, mas no Senado a gente pode. E muita coisa passa no Senado, inclusive indicação de ministro da Suprema Corte, impeachment de ministro da Suprema Corte. Então, eu acredito que com o Senado mais ou menos do nosso lado, eu acho que a gente consegue mudar as urnas. Acho que a gente pode ter voto auditável. Acho. Sinceramente, eu acho. Né? Só que é um processo. Um dia vai ter que começar. E comece logo agora. Bom, vamos aqui então mudar um pouquinho de assunto, porque eu quero comentar sobre a utilização... Deixa eu só fechar uma parada aqui. Quero comentar sobre a utilização das tarifas pelo governo como uma arma política. É até difícil e chato ficar chovendo no molhado, né? Todo mundo já sabe disso. Todo mundo sabe que Lula queria tarifa. A tarifa veio. Os americanos deram um presente para Lula. Por quê? Não sei. Não sei. Porque eles podiam ter adiado isso aí. Ainda não está implementado, né? É para quarta-feira agora, dia 22. Espero que eles tomem juízo e posterguem isso aí. Mas, de qualquer jeito, já é oficial, vai vir de qualquer jeito. Bom, e de qualquer jeito, a imprensa está ajudando Lula a surfar nisso, porque
diz que a culpa é do Flávio. Mesmo o Flávio tendo ido para os Estados Unidos lutar contra. É assim, é o cúmulo da cara de pau, mesmo. Cúmulo da cara de pau. Mas essa é a velha mídia vagabunda que a gente tem comprada a peso de ouro. Mas, mesmo assim, algumas pessoas começam a perceber que Lula está usando isso politicamente em detrimento do povo. E, para minha surpresa, tanto a Globo convidou ontem um jornalista, um especialista que falou contra Lula, como a CNN também. E aí, a CNN trouxe essa matéria aqui, ó. Bom, aí é da Thaís Herédia, né? Palanque não pode sobrepor interesses do país em tarifaço. Agora, Thaís Herédia, que você faz essa matéria, agora? Por que você não fez isso antes? Por que a CNN vagabunda não pressionou o governo antes sobre isso? Depois do leite derramado, é fácil tirar uma onda de isentona, né? Vou criticar aqui agora. Me engane que eu gosto. O governo Lula contra-ataca tarifaço e setores afetados calculam perdas. A resposta do governo tem cara de quem está comprando briga feia sob a estratégia de comunicação do Planalto, ou seja, de quem está cuidando da reeleição de Lula. Mais uma vez, agora que você descobriu isso, Thaís? Agora? Lula sabe que ganha pontos quando enfrenta o bullying de Donald Trump, com apoio de vocês. E aposta nisso para lidar com a nova rodada de tarifas contra o Brasil, que sim, tem caráter político e, mais ainda, ideológico e carece de fundamento econômico. Bom, pode até carecer de fundamento econômico no sentido de que, de fato, os Estados Unidos têm um superávit. Os Estados Unidos não têm prejuízo na balança comercial com o Brasil. Tem lucro. Mas não é só isso. A galera esquece da ditadura, a galera esquece das big techs, a galera esquece da censura, a galera esquece do desmatamento, a galera esquece do PIX, do trabalho escravo. Só falam de economia, como se só fosse um único motivo as tarifas. E a gente sabe que não é. Bom, aí ela fala aqui, ó, o caso do PIX é o mais sintomático. Do lado do setor privado, não há surpresa, mas há uma enorme preocupação. O excesso de politização da resposta brasileira pode causar mais problemas, como, por exemplo, acionar a reciprocidade. Meu irmão, você vai ouvir falar essa palavra aí incansavelmente nos próximos meses. Nos próximos meses. Reciprocidade, reciprocidade. Estratégia que apenas a China adotou com os minerais críticos vitais para a economia americana. A conclusão desse processo comercial americano está longe de ser um capítulo de superação da crise política entre Brasil e Estados Unidos. Ela é, antes de mais nada, o novo palanque eleitoral de Lula. Curioso, né, cara? Eles sabem de tudo isso, mas eles só falam depois. Antes não, porque antes prejudicaria. Painho. Antes prejudicaria Painho. Quem é que falava antes que isso aí só ia para ajudar Lula? Didi, Alan, Paulo, Timeline, Pitoli, a galera da direita. Só a gente falava isso antes, né? Vai dar merda, vai dar merda. Não adianta ir por esse caminho. Aí deu a merda, deu merda, meu Deus, e agora? Agora quem vai pagar no lombo são os exportadores, uma boa parte dos exportadores, das empresas, das indústrias. A Fiesp fez o L. Ontem mandou cartinha. Adianta o quê? Você bota um vagabundo ladrão lá para tomar conta do Brasil. Você acha que o Brasil vai andar como, meu irmão? Não tem como. E agora a história é reciprocidade. O medinho agora é a reciprocidade. Basicamente é o seguinte, o Brasil poder utilizar uma lei que foi recém-votada pelo Congresso, para retaliar os Estados Unidos. Nenhum país do mundo retaliou os americanos. Nenhum! O único que bateu de frente foi a China. E em um produto, terras raras. O resto tudo foi negociado com a China. Tudo foi negociado. Aí vem Brasil. O Brasil, essa potência econômica, querer bater de frente com os americanos.
Vai retaliar? Vai botar 25% para tudo que os americanos exportam para a gente? Beleza. Vai dar merda. Vai dar merda. Então, assim, agora a indústria, o comércio, a imprensa está calculando o prejuízo. Porra, mas depois do leite derramado, man, e todo mundo avisando, vai derramar, vai derramar, vai derramar. Aí o leite derrama. Oh, que surpresa, o leite derramou. Surpresa para quem, cara pálida? Para a direita não foi. Nós nunca quisemos tarifa. Desde a primeira tarifa, que foi vendida como se Eduardo tivesse ido lá pedir, e Eduardo pediu Magnitsky, mas a imprensa distorceu para caber na narrativa do painho que paga elas para ele surfar naquela onda. Então, bicho, a imprensa também faz parte do problema. Você não viu o discurso de Trump agora, não? A imprensa faz parte do problema nos Estados Unidos, aqui na Europa, em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, uns países mais, outros países menos. Mas a esquerda domina a imprensa no mundo todo. Aí fica difícil, né? Bom, aí ontem, lá no William Vac, inclusive com a Thaís Herédia aqui, ó, os especialistas, aqui o Caio Junqueira, o Lorival, a galera toda, né? A galera da CNN. Olha o que o Lorival fala. É interessante porque esse é um processo que já tem 1 ano e 3 meses, desde 2 de abril do ano passado. Então, a gente não precisa ficar falando aqui em tese, falando teoricamente, porque já tem toda uma experiência dos países que negociaram com os Estados Unidos e dos resultados de cada estratégia. Então, o único país que usou com êxito, ou melhor, que negociou com êxito com os Estados Unidos e que usou reciprocidade, foi a China. Só que a China, ela teve um relativo êxito com os Estados Unidos, não por causa da reciprocidade, mas por causa dos minerais críticos. Ela começou a suspender licenças de minerais críticos e sem isso nenhum país anda, incluindo e principalmente os Estados Unidos. Então, o Canadá veio com reciprocidade e teve que recuar, né? Assim, inclusive recuos de um dia para o outro, vergonhosos até, né? Em outras situações manteve algumas tarifas na negociação e tal, mas tem ali também uma complementaridade absurda na indústria automobilística e em outras indústrias, entre siderurgia, entre Canadá e Estados Unidos. Então, há uma interdependência fortíssima, energia e assim por diante. Agora, Reino Unido nem falou em reciprocidade, Japão nem falou em reciprocidade, Índia endureceu, mas também não falou em reciprocidade. União Europeia falou, mas não implementou, né? E o Sudeste Asiático inteiro ficou em silêncio. Só, tá bom, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Por que daria certo o Brasil, que não é a China, que não tem o mercado chinês, que não tem os minerais críticos que a China tem, por que para o Brasil a reciprocidade daria certo? Ou será que o objetivo é não dar certo? Adivinhou! Agora ele adivinhou. Hein, Lorival? Finalmente. Você que é esquerdista, agora você entendeu. O objetivo é não dar certo. O objetivo sempre foi trazer tarifa para o Brasil. Agora, sabe de quem é a culpa? De vocês da imprensa, dos grandes empresários, dessa galera da Fiesp, da Febraban, da Faria Lima. Vocês que botaram o cara lá sentado, rapaz. Vocês agora estão com medinho? Agora que a merda vai vir, agora vocês estão preocupados? Pois é. Sabe o que vocês podem fazer agora? Campanha a partir de agora para Flávio. Mas nem isso eles vão fazer. Nem isso eles vão fazer. Certo? Eles vão continuar aí. Tá vendo que tá dando errado? Você tá vendo que o seu carro tá sem freio, né? Tá com o acelerador a 1000, travado. Tem o abismo ali na frente. Mas você continua ali pilotando o carro, em vez de você tentar pelo menos se jogar pela porta, né? Aí agora que o Lorival tá vendo que o objetivo pode ser esse. A reciprocidade não deu certo com país nenhum. O único que deu mais ou menos certo foi a China. Os americanos tinham muito interesse nas terras raras. Ponto.
Nenhum outro país do mundo deu. Aí vem o Brasil. Aí vem o Brasil. Não tem aquela música Lá Vai o Brasil Descendo a Ladeira? Acho que é de Moraes Moreira. Pois é. Aí lá vem o Brasil descendo a ladeira achando que vai se dar bem. Meu irmão, reciprocidade você pode até falar. Você pode até ameaçar. Né? Você pode até dizer é aquele cão brabo. Mas aquele cão brabo que tá ali dentro do portão. Aí quando você abre o portão, o bicho fica murcho. Quando fecha o portão, ele vira um cão brabo, porque ele sabe que tem um portão para proteger ele. Então Lula pode até esbravejar, mas vai implementar? Continue assistindo aqui que você vai saber se ele vai implementar ou não. Aí aqui, ó, a BBC diz o seguinte: olho por olho, dente por dente, o que diz a lei de reciprocidade que Lula quer usar contra novos tarifaços dos Estados Unidos? Mas eu não vou ler a matéria, é uma matéria chatinha, eu vou resumir aqui para vocês. A lei da reciprocidade é o que o nome diz, meu filho. É exatamente o que o nome diz, que o governo brasileiro tem instrumentos legais, e a lei é recentíssima, né? Essa lei veio depois das primeiras porradas da tarifa que os americanos deram. É uma lei nova. A lei diz o seguinte, está aqui, governo brasileiro, você tem agora aqui o respaldo da Constituição, da lei, para você fazer a reciprocidade. Se nego te taxar 25, a lei diz que você pode taxar ele com 25. Não necessariamente, não obrigatoriamente, mas você tem um respaldo legal, você tem um arcabouço jurídico que te permite fazer isso. O Brasil vai fazer? Ou vai ficar igual o cão, rosnando e na dele? Pois é. Aí eu vou trazer aqui um pouquinho ainda a CNN falando de retaliação. Mas a retaliação não é necessariamente a melhor saída, pelo contrário. As retaliações tendem a ampliar o conflito e gerar custos para os dois lados, com um impacto muito negativo nas empresas e nos trabalhadores. E é justamente aqui que entram aqueles dois pontos iniciais que eu levantei. Em primeiro lugar, o peso da relação bilateral. Brasil e os Estados Unidos têm mais de 200 anos de relações diplomáticas. Os dois países têm investimentos relevantes um no outro e uma parceria econômica que é forte. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e vão continuar sendo. Pode até crescer essa relação. Isso significa que há muita coisa em jogo e é pouco provável que qualquer um dos dois lados leve essa tensão ao limite. Em algum momento, os interesses econômicos vão falar mais alto. No segundo ponto, vale lembrar que o Brasil não depende apenas do mercado norte-americano. É um mercado muito importante, mas também não é a nossa única opção. As exportações brasileiras seguem sendo muito fortes. O país registrou, inclusive, um superávit comercial de mais de 42 bilhões de dólares no primeiro semestre desse ano. São mais de 12 bilhões a mais do que no mesmo período do ano passado. Na prática, isso mostra que o Brasil já está reagindo da forma mais eficiente a toda essa instabilidade. Está diversificando os mercados e buscando novas parcerias. E aqui eu destaco o avanço dos acordos comerciais importantes, como o tratado entre o Mercosul e a União Europeia, que pode ampliar muito as oportunidades para as empresas brasileiras. O governo brasileiro teve um papel fundamental para garantir que esse acordo com a União Europeia saísse do papel, em parte justamente por conta dos tarifaços norte-americanos. A saída mais eficaz, portanto, é ampliar essa estratégia do governo brasileiro, que já está dando certo. Mentira! Buscar novos mercados, deixar claro que as tarifas também são ruins para os próprios americanos e fazer o possível para manter as relações com Washington sem maiores rupturas. Vamos lá, né? Preciso botar os pingos nos is aí. Você acha que é assim, E prospectar novos mercados é da noite para o dia? As coisas demoram, às vezes demoram
décadas para um país comprar um produto de outro país. As negociações se arrastam durante anos e anos e anos e anos e anos. E outra, existem as especificidades. Quando você vende para os Estados Unidos, o americano quer daquele jeito. O americano diz assim, ó, eu compro, agora você vai ter que fazer exatamente assim, 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 assim. E essas especificidades para os americanos, às vezes, não vale para o Japão. Aí eu quero vender agora, vou dar um exemplo qualquer aqui, né? Eu quero vender agora um carro. Quando você vende um carro para os Estados Unidos, né? É de um jeito. Não é a mesma coisa quando você vende o mesmo carro para outro país. Não é a mesma coisa. Então, do jeito que ele está falando assim, porra, do jeito que você está falando aí, meu camarada, então vamos fazer o seguinte, dá uma banana para os Estados Unidos. Quase que ele menosprezou os americanos. Não, porque o Brasil está se dando bem, as exportações aumentaram, né? Isso aí é a prospecção de novos mercados. Porra, então se os Estados Unidos dão uma merda, dá uma banana para os caras, porra. Dá uma banana para os caras. O americano que se lasque. Os brasileiros não estão se dando super bem? Não é isso que está acontecendo, segundo você? Então dá uma banana para os caras. Mete reciprocidade neles. Vamos ver se o Brasil vai se dar bem. Bicho, não tem muito sentido o que esse maluco falou aí, não. Certo? Ele começa falando bem que a reciprocidade não é o caminho. Nenhum país se deu bem. Nenhum país se deu bem. Ó, a União Europeia é potência. Porque são 27 países, né? Porra, é um mercado gigantesco, um mercado consumidor gigantesco. É potência. Baixaram a bola. Nós vamos retaliar. Não retaliou em porra nenhuma. Em nada. O Japão, cara, foi um exemplo. Quando começou essa treta aí que iam tarifar o Japão, os japoneses foram para lá e para Washington, ficaram no hotel meses esperando o dia que o secretário do Tesouro pudesse receber eles. O Brasil não fez isso. Então, assim, não é fácil você desviar um produto que ia para os Estados Unidos para outro país. Se fosse assim, por que o agronegócio da Bahia está num desastre hoje? Eu trouxe ontem a fala do Dantas aqui, e ele mandou bem. Eu tenho um amigo exportador de manga, lá em Petrolina, em Pernambuco. Petrolina é ligada a Juazeiro, na Bahia, por uma ponte, né? E eu fui na fazenda dele, na campanha eleitoral de 2022. Eu fui lá na fazenda dele. Ele exporta manga para os Estados Unidos. O cara tá desesperado, velho. Porque não é fácil. Você acha que assim, vou exportar para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos assim, não quero comprar mais, não. Então vou exportar ali para, sei lá, para Colômbia. Não é assim que funciona, brother. Se fosse fácil desse jeito, o Brasil não estaria preocupado, nenhum país estaria preocupado. Não vou vender para os Estados Unidos, vou vendo para outro. É incrível, né, bicho? Incrível. Aí, olha só. Enquanto tem gente da imprensa que começa... Você viu aí o cara? Depois ele passou um paninho, mas ele começou dizendo que é difícil nessa coisa da reciprocidade, é perigo, etc e tal. A imprensa começa a se dar conta que é difícil, que é um perigo. Aí vem Hugo Mota. Hugo Mota, ladrão desde pequeno. É pai ladrão, é avô ladrão. Família de bandido. Aí vem Hugo Mota, que nunca se preocupou com o Brasil, com nada. Aí diz isso aqui, ó. Hugo Mota critica a tarifa dos Estados Unidos e defende lei da reciprocidade. Ou seja, todo mundo querendo botar panos quentes e Hugo Mota querendo tocar fogo no circo. Jogar gasolina na fogueira. Defende a lei da reciprocidade, né, vagabundo? Você tá milionário, não vai afetar você em nada. Você não exporta porra nenhuma. Você não tá nem aí pro povo brasileiro. Então você não liga. Né? Botando a pilha. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, criticou a decisão dos Estados Unidos de impor novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Até aí tudo bem. Acho que todo mundo que tem sã consciência criticou mesmo. Eu critico, não acho legal essa tarifa. Aí diz, defender o uso da lei da reciprocidade econômica como resposta. Para ele, a imposição das tarifas representa uma agressão ao livre comércio e à soberania do país.
A legislação aprovada pelo Congresso é vista pelo deputado como um instrumento legítimo para defender os interesses do Brasil. Sim, isso é verdade. A lei está lá, foi feita para isso. Agora, não é porque você tem uma arma que você vai sair matando todo mundo, meu filho. Você tem uma arma para se defender. Em último caso, o cara invadiu sua casa, você tem filha pequena, você tem esposa, mete bala no vagabundo. Mas você não vai pegar sua arma, sair pela rua, discutir no trânsito e dar um tiro na cara do cara. Aí você atravessou a rua, o cara freou em cima, você vai e mata o cara. Não é assim, né, Hugo Mota? Não é assim. Mas eu não esperava nada diferente disso. E ele disse o seguinte: o parlamento brasileiro apoia o diálogo respeitoso entre nações soberanas, mas discorda do uso de barreiras comerciais como instrumentos de ingerência ou pressão política. Muito bonito. Muito bonito. Aí você discorda, mas você quer aplicar a lei da reciprocidade. Beleza, meu filho. Vai lá. Você vai se dar bem. Vá nessa que você vai se dar muito bem. Bom, continuando aqui, vou trazer aqui um vídeo do Guga Chakra. Aquele que tem os cabelos todos arrumadinhos. Tudo alinhadinho, bem penteadinho. Bom, o tal do Guga Chakra, ele vai falar aí sobre o Marco Rubio. E essas tarifas que vieram para o Brasil, galera, são tarifas, sobretudo, políticas. Sobretudo políticas. Eu acho que pesa muito mais a parte da afronta às big techs, da ditadura do Brasil, da supressão da liberdade de expressão, do que coisa de comércio. Porque no comércio, os americanos não têm o que reclamar. Eles têm superávit, eles ganham dinheiro no Brasil, eles não perdem. Certo? Aí vem o Guga Chakra para explicar não, que a gente já sabe, mas para dar o ponto de vista dele, dizendo o seguinte: galera, quem manda na política exterior é o Marco Rubio. E o Marco Rubio é que define a política para toda a América Latina. E a política da América Latina já está definida. Eles querem a direita de volta ao poder. Não parece muito no caso do Brasil, né? Porque meteram a tarifa que Lula vai surfar. Mas vocês já repararam que mesmo Lula surfando, a onda já não é igual àquela da primeira vez? Ainda não saiu pesquisa, mas já tem gente dizendo que Lula é o vencedor. Mas como, porra, a tarifa foi anteontem? E Lula já é o vencedor? Já tem pesquisa? Não, não tem pesquisa. Ainda não tem. As pesquisas estão em campo. Não tem resultado nenhum. Mas o jornal já está dizendo que Lula é o grande vencedor. Bom, aí vem o Guga Chakra para, como eu disse, para explicar aí. Ele diz mais ou menos o seguinte, ó. Se fosse por Trump, não ia ter tarifa nenhuma porque Trump adora Lula. Trump se dá muito bem com Lula. Mas quem não gosta de Lula é Marco Rubio. E aí é Marco Rubio desgraçado que atrapalha. Olha só. O Rubio é quem domina a política para a América Latina no governo Trump. O Trump não acompanha tanto o que acontece na região, a não ser mais o México, que sempre é um país que provoca maior interesse aqui nos Estados Unidos. No resto, ele terceirizou para o Marco Rubio, ele sempre brinca, né, que vai dar Cuba para o Rubio. Na prática, até teve uma reportagem nesse domingo, o Rubio é o responsável por governar a Venezuela nesse momento, ele dá as ordens para Delcy Rodrigues, então ele já administra um país no continente. O Rubio tem uma agenda muito clara, ele quer a direita dominando todos os países, o máximo possível de países na região. E Trump não quer, não, é? Essa agenda é do Rubio, não é do Trump, não. Trump não quer que a direita domine a América Latina, não, né? Isso é só Marco Rubio. É cada uma, né, brother? Você já vê que a Colômbia foi para a direita, o Peru foi para a direita, o Chile, para citar 3 exemplos recentes, a Argentina já estava, Equador também. Então, tem essa guinada. O Brasil, o México e o Uruguai, que é um país menor, são os únicos que ainda não tomaram esse rumo. O México, isso não vai acontecer, mas no Brasil o Rubio aposta, sim. O Rubio está fazendo campanha política para o Flávio Bolsonaro. Todos já falaram isso é muito claro.
Ele quer que o Flávio Bolsonaro ganhe a eleição. Para o Trump não interessa. O Trump talvez estivesse ok com o Lula, ele gosta do Lula, sempre elogiou o presidente do Brasil, só que não é algo que, se o Rubio não quer o Lula, aparentemente o Trump fala, tá bom, deixa ali para o Rubio escolher quem vai ser o candidato. O Rubio escolheu o Flávio Bolsonaro e o governo americano vai seguir agindo dessa forma até as eleições, apostando todas as fichas numa vitória do Flávio Bolsonaro. Se vai dar certo ou não é outra situação. Cabe ao chanceler brasileiro responder, não tem muito o que responder. O Rubio não vai amenizar o tom, ele não vai alterar, não vai dar uma guinada nessa posição que ele tem pró-Flávio Bolsonaro. Essa é uma posição dele, a não ser que o Trump desse as ordens. O Trump teve aquela aproximação com o Lula, mas desencanou do Brasil de novo. Em alguns outros temas, o Rubio tem que abaixar a cabeça para o Trump, o caso do Irã, de Israel, que algumas vezes ele discorda do presidente americano, Ucrânia principalmente, mas Brasil não entra nisso. Então, o Brasil, o governo brasileiro, o governo Lula não tem muito o que fazer, não. É isso, tem agora um adversário em Washington na figura do Rubio. Não é o Trump, sempre importante, não é o Trump, é o Rubio. E o Rubio é o responsável pela América Latina, já administra a Venezuela, dá para dizer, ele é classificado como chamado vice-rei, pegando a época da Espanha, né, da Venezuela. Ele é o responsável por administrar o regime ditatorial venezuelano nesse momento. Trump não manda em nada. Quem manda é Rubio. Trump não manda em nada. Só manda no Rubio. Rubio manda na porra toda. Quem manda no Rubio? Na cabeça do Guga Chakra, o Rubio manda em tudo. Mas quem manda no Rubio? O Trump. Então quem é que manda em tudo? É Trump ou é Rubio? Bom, enfim. O ponto aí é o seguinte. Eu acho que essas tarifas dos Estados Unidos têm um componente político forte. Eu acho que o Rubio teve um papel fundamental para que essas tarifas viessem. Tem a seção 301, tem o tal do Grier, que é o representante comercial, tem o outro lá também, o ministro da Fazenda, enfim, tem uma galera. Mas o componente político falou mais alto. Né? O componente político falou muito mais alto aí. E aí, meu irmão, eu até concordo um pouco quando ele diz que o Rubio entende mais de América Latina do que Trump. Isso é fato. O cara é filho e neto de cubano, pô. Ele entende mais. Mas o patrão se chama Donald Trump. Se Donald Trump não gostasse dos rumos que as coisas estão tomando, era chegar para o funcionário e dizer, peraí, meu irmão. Peraí. Devagar com andou aí. Você é um bom funcionário, mas o dono da firma sou eu. Eu que sou o dono proprietário aqui da empresa. Então, peraí, meu irmão, você nesse caminho aí, eu não estou gostando que você vá, não. Se Rubio está tomando esse caminho na América Latina, você acha que é por quê? Você acha que é a revelia do Trump? Trump não está sabendo de nada? É brincadeira, né, meu irmão? É brincadeira. Bom, a gente já comentou isso hoje aqui. Uma das cláusulas, digamos assim, da seção 301 eram as Big Techs e a censura no Brasil. Isso ficou explícito, né? Que os americanos estavam de olho nisso. Aí, quem sentiu a porrada, adivinhe, quem sentiu? O STF. O STF. Aí o Estadão diz o seguinte: STF rebate governo Trump após tarifaço e diz que só se submete à Constituição brasileira. Tá certo. Tá beleza. O presidente do STF, Edson Fachin, emitiu nota nessa quinta em resposta à comunicação do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que apontou supostas ordens secretas de tribunais brasileiros em alusão ao próprio STF, como uma das razões para as tarifas de 25% impostas pelo governo de Donald Trump ao Brasil. A corte respondeu ao órgão americano que se submete somente à Constituição brasileira. Mas não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele falou.
O respeito à independência judicial é parâmetro incontornável a orientar também as relações entre Estados soberanos e entre suas instituições. O Supremo Tribunal Federal respeita a autonomia das instituições de todas as nações e espera igual respeito às instituições da República Federativa do Brasil, afirmou o presidente do STF. Aí eu te pergunto, fraquinho, se o STF respeita as relações entre Estados soberanos e entre suas instituições, por que Moraes não respeita? Por que Moraes dá ordem para a empresa americana e por que Moraes não respeita os tratados internacionais? Responde aí, vagabundo! Responde aí! Responde aí, seu descarado, seu fraco, né? Você está pensando que todo mundo é petista que come capinha? Para estar comendo esse seu H? Na Bahia a gente diz o seguinte, eu não como sopa de letrinha que é para não comer H. Certo? Então assim, o cara quer tapar o sol com a peneira. Como se o sol desaparecesse na hora que você botasse a peneira ali na frente. Meu irmão, tá mais do que provado. O seu coleguinha aí de toga, ele é réu nos Estados Unidos. Réu. Sabe por quê? Porque ele deu ordem ilegal para o governo americano. Não é suposta, não. A ordem aconteceu. As empresas americanas foram prejudicadas no Brasil, certo? Por ordens que ele deu lá, mandando por e-mail, sem respeitar os tratados internacionais, que exigiam, em alguns casos, carta rogatória, e em outros casos, que se cumprissem os tratados já firmados com o Brasil. Aí vem o maluco do Fachin e vem com essa história. Rapaz, eu não sei o que é que tem na água do STF, não. Mas esses caras não têm o pé na realidade. É por isso que o Brasil é essa merda que é, governado por um bando de palhaço como o Fachin. É por isso que o Brasil é essa merda. Os caras não têm contato com a realidade, man. Não tem. Eles não vão na padaria, eles não podem ir numa padaria. Já pensou que vida de merda? Que vida de merda você tem? Você não pode ir numa padaria que você não vá com 5, 10 segurança? Então eles não têm o contato com a realidade. Aí, quando a realidade bate na cara dele através do Marco Rubio, não, a gente respeita as instituições, os estados soberanos. Respeita porra nenhuma, rapaz. Se respeitasse, você não estava tomando essa porrada aí de 25%. E eu digo, a tarifa é a tarifa Moraes e Lula. Não é só tarifa Lula, não. Lula quis surfar politicamente. Certo? E a tarifa é Moraes por causa das ordens ilegais e da censura no Brasil. Esses caras pensam que é o quê, mesmo? Fachin argumentou ainda que divergências entre estados devem ser conduzidas pelos canais diplomáticos e pelos mecanismos próprios do direito internacional, jamais por iniciativas que possam ser interpretadas como forma de constrangimento ao exercício da jurisdição constitucional. Eu faço outra pergunta para o Fachin. Quando você manda uma ordem para uma empresa americana por e-mail, isso é constrangimento, Fachin? Você está constrangindo a empresa americana? Quando uma Suprema Corte de um país manda por e-mail uma ordem para uma empresa americana em solo americano para censurar e desmonetizar cidadãos americanos ou sob jurisdição e responsabilidade dos Estados Unidos, isso aí é constrangimento, Fachin?